Pô, tem sempre gente que acha que tem razão sobre tudo e nunca ele está errado. Será mesmo? Bem, pessoal, meu nome é Marcelo Vieira Beletato, Marcelo Primão, conhecido assim. Primão, que eu chamava meu primo de primo, eu trabalhava na oficina dele e esse apelido ficou para minha pessoa. Bem, recentemente saiu um vídeo aí no Notícias Automotivas, um breve corte de um podcast, falando sobre algumas coisas. Eu sempre fiquei quieto porque eu não gosto de polêmica, eu não gosto de me envolver em polêmica. No meu negócio sempre foi trabalhar, fazer o meu melhor, não focar nos outros, na vida dos outros, sempre focar na minha evolução própria. Essa sempre foi a minha preocupação. Se o Marcelo de hoje errou em alguma coisa, o Marcelo do futuro de amanhã não pode errar, cometendo o mesmo erro. Então, esse sempre foi o meu foco e objetivo. Mas chegou a hora da revelação da verdade aí, porque também omisso, né? Se você fica omisso, você acaba aceitando a culpa, né? Já tem aquele ditado popular, né? Quem cala consente. Então, assim, eu fiquei quieto porque eu nunca quis expor e quis, culpar alguém ou deixar de culpar ou ser o culpado, enfim. Eu nunca quis falar nada porque eu sempre, como eu disse nos stories lá no passado, eu sempre fui grato a todas as pessoas das quais eu trabalhei, até aquelas que me maltrataram, aquelas que me jogaram pra baixo, eu sou grato a elas também, porque se eu tô onde eu tô, é porque elas me impulsionaram. Tudo na nossa vida serve como uma mola, depende de como você vai absorver isso, você é ser humano. Então assim, eu vou falar algumas coisas aí do que aconteceu na época que eu trabalhava pra Auto Super, tá? E o motivo pelo qual eu saí de lá. Vocês vão saber e descobrir o real motivo. Bem, fique aí no vídeo. Bem, no vídeo foi dito lá que... Poxa, fui convidado para ser sócio, não era sócio, era um funcionário que poderia virar um sócio. Sabe, tá um negócio bem estranho, né, pessoal? É o seguinte, na minha visão, o meu entendimento é o seguinte, é preto no branco. Se você vai ser sócio, você é sócio desde o início, porque você precisa, inclusive, precificar o seu valor. E aí sim você vira sócio. Você vê a questão das cotas e você vira sócio. Não tem essa de, e daqui a pouco, depois, se... Não tem condicional. Ou você vai ser ou você não vai ser. Tudo bem? Eu era funcionário, rapaziada, funcionário lá. E pior, eu trabalhei lá durante esse período sem registro, sem nenhum registro, sem nenhum vínculo empregatício, tá? Pô, aí vocês podem falar, pô, mas você trabalhou 2 anos sem registro? Pessoal, muita coisa aconteceu no período da minha vida particular durante esse período que eu trabalhei sem registro. Minha esposa ficou grávida, meu bebê nasceu, foi um bebê de UTI, 71 dias na UTI, a gente passou por poucas e boas. Então por isso que eu nunca falei nada e fiquei durante esse período, tá? Somente por causa disso. Até aí, tudo bem. E eu trabalhei não por um período de 1 ano, como foi dito, e sim foram 2 anos. E eu montei a oficina do zero, porque vocês podem observar no canal deles que eles não têm experiência com público. Não tem experiência em executar e com o público. E com responsabilidade, esse é o ponto, né? E nesse meio, eu vou deixar a minha observação pessoal. Eu acho que depois, já fazem 1 ano que eu saí de lá, né? E se ainda meu nome está sendo citado por essa pessoa, porque doeu muito nela, a minha perda. Cara, isso deu pra ver que eu tenho o meu valor e tinha o meu valor grandemente nessa pessoa. Mas por que ele não fez de tudo para que eu ficasse? Porque não julgava e não sabia o quão era importante o meu trabalho. Se os clientes resolveram seguir o meu trabalho, foi por questão própria, foi por questão de opção deles. Eles optaram por isso. Assim como depois eles abriram aquela grande com outros 3 sócios, eles eram um 4º integrante de uma sociedade maior, uma oficina gigantesca. Ok, por que os clientes não foram lá? Por que eles continuaram vindo trabalhar comigo? Porque eu tenho o meu valor. Eu sei trabalhar. Eu aprendi a trabalhar. Eu estudei. Eu desenvolvi. Eu errei muito. Eu aprendi com os meus erros. Foquei em não errar mais os mesmos erros e no acerto. E aí você vê uma pessoa que preza, que fala sobre valores, fala sobre isso, sobre aquilo, fala um monte de coisa de amor, legal. O cara fica felizão que a minha sociedade não deu certo. O termo que ele usou, eu acho que tomou uma canelada nas pernas, né? Não foi nada disso. Sociedade, a gente tem 2 pessoas, é um casamento. Quando as coisas não dão certo, o que a gente faz? A gente separa. Ponto. Foi isso que aconteceu. Cada um tá bem, cada um pro seu lado, tudo maravilhoso. E eu segui com a minha oficina própria. Chama a Oficina Primão Performance. Não tem problema com isso, nenhum problema com isso. Dizer que eu roubei todos os funcionários, como se eu tivesse como se eu montasse uma seita, não fosse uma equipe. Cara, o funcionário mais novo que eu tinha na época tinha 34 anos, cara. Sabe? 34. Como é que você vai
Como é que você... Não tem cabimento isso. Cada um tem o seu discernimento. Ninguém era registrado, ninguém era registrado, CLT, ninguém era PJ, ninguém era nada, o dinheiro só pingava na conta. Não tem como você viver assim. Você tem uma família, não tem como você viver assim. Vou te dar um exemplo hipotético, que foi o motivo pelo qual eu saí. Se dá uma crise com o seu filho, você tem que correr para o hospital, pagar uma cirurgia caríssima, você vai pedir empréstimo como no banco, se você não tem nenhum como comprovar sua renda? Você entende, rapaziada? Então não dá para viver assim. E nós fizemos uma reunião dia 28 de setembro de 2022. Perdão, dia 28 de setembro de 2023. E até passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eu falei que eu ia sair, porque nada mudou. Nada mudou, obviamente, como sempre, nada muda. Então assim... Justificam os seus próprios erros culpando os outros. Isso é fácil. O duro é você ter hombridade de ficar quieto, trabalhar, fazer o melhor que você possa trabalhar, que você possa fazer, esquece os outros, principalmente os seus erros, cara. Onde você errou, principalmente isso. Isso eu não consigo entender como o ser humano erra tanto e ainda assim vem babucear um monte de asneira na internet. Como se pra ele fosse uma grande vitória ele falar isso. Cara, errou, pronto, beleza. Desculpa, legal, vamos acertar da próxima. Não tem motivo pelo qual isso acontecer. Então, rapaziada, é isso. E eu repito, eu sempre falo nos meus stories, eu sempre falo nos meus reels, eu sempre falo aqui nos vídeos da oficina. Se você quiser um trabalho realmente feito com qualidade, com profissionalismo e com responsabilidade, você pode contar com a gente, que a gente vai ter um imenso prazer, porque a gente gosta de carro. A gente gosta de carro, a gente gosta de trabalhar com carro, a gente ama o que a gente faz, entendeu? Por isso que nós conseguimos vencer um sistema falho onde que nós estávamos e a gente conseguiu chegar aqui, a ter a nossa própria oficina. Isso aqui não é meu, isso aqui eu não fiz para minha família. Isso aqui eu fiz pra minha família, pra família do Rafa, pra família do Lucas, pra família do Pedro agora que tá vindo aqui integrando a equipe, e pra família de todo mundo, pra eles e pra família deles. Isso aqui chama responsabilidade, rapaziada. A gente faz isso com amor, com carinho, tá? Não precisa ficar usando espaço de internet, de podcast, de XPTO dos outros pra ficar falando um monte de asneira. Não há necessidade nisso. Foca no seu trabalho, amigão. Vai lá e faz o teu melhor. Um detalhe muito importante também que eu queria falar é o seguinte, tem tanta coisa pra falar. Eu recusei, para vocês terem ideias, 2 podcasts para participar. Para eu não falar nada, cara. Não falar nada. Sabe? Ficar de boa, ficar quietinho, porque meu foco é o que eu falei. Meu foco é na minha vida e nas minhas paradas. O meu foco não é ficar revivendo do passado. Tem um dito popular, cara. O seu retrovisor central do carro, ele é sempre menor do que o para-brisa. Então a gente tem que olhar para frente, cara. Essa é a realidade da vida. Você não pode ficar preso no passado. É futuro no presente. Você tem que ficar no presente e um olhar pro futuro. Um presente e um olhar pro futuro. Então, rapaziada, é isso. E, muito obrigado. E eu ainda na época, quando eles romperam lá a sociedade deles, eu ainda até mandei mensagem para essa pessoa, oferecendo minha ajuda no que fosse necessário possível. Eu já até me arrependi, meu.